Olá, eu sou a Brigitte e esta aqui é minha gata. Vamos ver se ela deixa eu gravar o vídeo. Vamos torcer. Bom, eu estudo Engenharia Física na Universidade do Porto e também faço paralelamente estudos sobre gestão e outros assuntos também. Eu compartilho muitas dicas de estudo, organização e planejamento. Eu gosto sempre de reforçar a importância de você planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês. E olha, ó. Agora ela abriu a porta, mas tudo bem, vamos continuar mesmo assim. E o vídeo de hoje é para responder nas dúvidas que eu mais recebo de vocês, que é justamente essa questão de fazer o planejamento e depois não conseguir completar tudo que planejou até o final do dia, sabe? Já recebi muita gente falando, tipo, Bri, eu planejo meu dia, mas depois não consigo fazer tudo que eu planejei, seja porque teve algum imprevisto, seja porque eu me atraso para começar as coisas, ou porque eu acho que eu vou levar 1 hora e depois eu levo 3 horas para fazer alguma coisa. Então, vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje. Além de falar os erros, obviamente eu vou apresentar soluções, senão não faria sentido esse vídeo. E vou te ajudar a identificar se você comete eles ou não. Então vamos lá, pega uma caneta, um lápis, um caderninho aí para anotar as dicas e vamos começar. A primeira dica é justamente em relação a você fazer uma má distribuição das suas tarefas. Isso pode se dar, por exemplo, pela má priorização de tarefas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tópico. Sobre você não conseguir, se você não consegue se concentrar, isso é um indicativo que este seja um dos erros que você está cometendo. E mesmo quando as tarefas se sobrepõem, quando você não consegue terminar no tempo planejado. Isso tudo são indicativos, indícios de que você não está sabendo distribuir as tarefas ao longo do dia. Caso você faça o planejamento por horário, né? Mas isso se aplica também caso você faça só um to-do list. Com to-do list é mais difícil de você estimar o seu tempo e a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, primeira coisa, se você não consegue se concentrar, isso falando principalmente para os estudantes, né? Muitas vezes a gente faz um planejamento que depois a gente não consegue se concentrar, não consegue manter o rendimento ao longo do estudo. E por que que isso acontece? Muitas vezes é justamente por querer fazer muito mais horas de estudo do que o que a gente está acostumado. Então a gente não tem o preparo mental e físico para aguentar aquelas 3, 4 horas, ou 2, 3, 4 horas de estudo seguido. Então, por que o método Pomodoro é tão famoso? Tanta gente aplica e eu também gosto de usar nos meus estudos. Porque a gente consegue ficar concentrado em alguma coisa até um determinado tempo, depois a nossa mente dispersa. Então, quanto mais tempo a gente ficar naquilo, maior a chance de dispersar e menor vai ser o rendimento. Então, pode ser que na hora que você esteja definindo os seus horários de estudo, por exemplo, você esteja colocando horas muito longas, não esteja colocando descansos, pausas, para você poder dar essa distração que a mente precisa para depois poder voltar e focar. Então, esse é um erro de estratégia que você pode ter cometido na hora de fazer o planejamento. Faça pausas, respeite o seu corpo. Se você consegue ficar 1 hora, por exemplo, estudando direto, se você quiser, você pode tentar fazer 1 hora e meia, mas logo em seguida faz uma pausa, sabe? Você pode ir aumentando as sessões de estudo, mas tenha sempre as pausas, né? Vá aos poucos, que seja gradativo. Em relação à má priorização, que é uma outra questão da estratégia que pode estar mal feita, pode ser que você esteja começando o dia com tarefas que talvez você ache mais legais de serem feitas, mas que demoram muito, por exemplo, né? Você pode estar organizando as tarefas de uma forma que depois não dê tempo de fazer o que era realmente importante. Então, se você tiver várias tarefas para fazer no dia, é importante que você coloque a ordem de prioridade tanto de acordo com a urgência como com a importância, né? Se você tiver algo que seja urgente, que seja importante, que seja rápido para fazer, já resolve isso logo de manhã, porque você já tira aquilo e não fica aquela vozinha na cabeça te lembrando que tem que fazer tal coisa, sabe? Mesmo que seja algo tipo, preciso lavar a louça, já vai logo e já faz para não ficar com aquele lembrete, porque isso ocupa espaço na mente, então já faz essas coisas. Se tiver que ser feito logo, se puder esperar, faz o que é importante antes, é claro. Além disso, é importante também lembrar que há pessoas que gostam de trabalhar mais de manhã, há pessoas que preferem trabalhar à noite. Então você tem que ter essa consciência também do que funciona melhor para você. Eu, por exemplo, gosto de acordar cedo, começar já o dia fazendo várias coisas, resolvendo para olhar o relógio
ver que é meio-dia e pensar, nossa, já fiz muita coisa, tipo, hoje o dia tá sendo produtivo, sabe? Mas tem gente que prefere ir trabalhar melhor à noite. Então, leve isso em consideração também, sabe? Se você trabalha super mal depois do almoço, não vai colocar coisas importantes pra fazer ali, sabe? A menos que seja a única opção. Mas não force uma rotina que você sabe que já não vai dar certo, sabe? Claro que você deve se desafiar, deve encarar isso como um desafio, esse novo planejamento, essa nova rotina que você vai criar, mas tenha em conta também o seu histórico, digamos assim, na hora de fazer o planejamento, né? Já o seu autoconhecimento. E pode ser que você ache que não trabalhe bem depois do almoço, mas pode ser que funcione. Então não custa tentar, né? Se desafie. Mas lembrem-se disso, tá bom? Eu falei de fazer logo pela manhã, mas isso depende, tá? Então faça esse comparativo do que é urgente e importante, depois só o que é urgente, depois ou o que é importante. Então você vai vendo assim, vai caracterizando as tarefas e faça as rápidas primeiro, né? Se você tem um trabalho longo para entregar, tô fazendo muitos exemplos para estudantes, né? Porque o meu público é uma parte, provavelmente você que me assistindo, você que está me assistindo é um estudante, então por isso que eu tô dando tantos exemplos assim. Mas vamos supor que você tem um trabalho para entregar para sexta-feira, é um trabalho importante, tipo, hoje é segunda, você vai entregar na sexta. Você tem ainda bastante tempo, então ele é importante, mas ainda não é urgente, mas você já tem que começar a fazer. Então, você vai fazer as tarefas urgentes do seu dia primeiro, depois você pode trabalhar nesse trabalho. Não vai querer tentar fazer tudo de uma vez, mas vai fazendo aos pouquinhos, né? Pra que ele não chegue a virar urgente, porque o objetivo é você não ter coisas urgentes, sabe? Se você planejar bem, você não vai ter tarefas urgentes para serem feitas. Enfim, o outro tópico que eu tinha falado na introdução era em relação a tarefas que se sobrepõem, ou seja, você tem que arrumar seu quarto, ou tem que arrumar a casa, o que for, e você botou lá na sua agenda que você vai acordar, vai tomar café, vai tomar banho e vai arrumar a casa. E aí você colocou 1 hora pra fazer isso. Pode ser que em 1 hora você não faça, mas pode ser que você faça. Agora, se você falou que vai levar 1 hora e levou 3 pra arrumar, então, temos aqui um problema de estimativa de tempo. E isso faz parte de um erro de estratégia e é também o segundo erro que eu vou abordar com vocês agora. É quando você tem dificuldade em estimar o tempo que você vai levar para fazer uma tarefa, para terminar uma tarefa. Então, por exemplo, dei esse exemplo de arrumar o quarto. Tenho que aspirar o quarto, tenho que trocar a roupa de cama, tenho que tirar o pó dos móveis. Para tirar o pó dos móveis, eu faço em, sei lá, 5 minutos. Pra trocar roupa de cama, eu faço em 10, porque tem que pôr outra pra lavar. E pra aspirar o chão, eu levo, sei lá, 10 minutos. Então, eu conseguiria fazer tudo em meia hora. Vamos supor. Pode ser que eu separe meia hora pra fazer isso e não dê tempo. Por quê? Porque daí eu vou ver que na prática eu demoro mais pra fazer todas as tarefas. Ou, mesmo ao contrário, pode ser que você coloque 1 hora no planejamento e depois você veja, mas eu podia ter feito isso em meia hora. Então, tem os dois lados. Tem o tanto você botar para mais como botar para menos. E quanto mais preciso for a sua estimativa, melhor, porque aí mais atividades, mais tarefas você consegue fazer ao longo do dia. E quando eu digo tarefas, eu tô falando também do descanso e de outros momentos de lazer. Então, como é que você soluciona isso? Você identificou que você tem essa dificuldade de estimar o tempo. Então, sendo tarefas assim do dia a dia, tarefas que você faz várias vezes, o que você vai fazer? Próxima vez que você for fazer, ao longo dessa semana aí, põe um cronômetro. E presta atenção para você não parar no meio para mexer no Instagram, por exemplo. Começa e fica focado naquilo até o fim. Isso é muito importante. Assim você vai ter uma estimativa de quanto tempo você leva, coloca um tempinho a mais e aí pronto. Aí você já tem um bom valor para quanto você leva para fazer essa tarefa. Então, na próxima vez que você for fazer o seu planejamento, aí você já sabe quanto tempo você vai gastar para fazer aquela tarefa. Combinado? Ok. Isso fica fácil quando são tarefas do dia a dia, como eu falei, tipo arrumar o quarto ou assim, ou tomar banho, sei lá. Mas quando se trata de estudo, já é mais complicado. Por quê? Às vezes eu pegava uma ficha de exercício e pensava, isso aqui eu vou fazer rápido. São 5 exercícios. E aí, no fim, o tempo que eu tinha separado pra fazer os 5 exercícios, eu mal tinha terminado o primeiro.
Isso pode acontecer. Por quê? Porque às vezes o exercício é muito longo, a gente não sabia que era tão longo, ou coisas assim, ou você achou que ia conseguir estudar a matéria bem, mas no fim ficou com dúvida, e aí teve que ir fazer um estudo mais, fazer mais devagar mesmo pra conseguir absorver bem a matéria. Então, na hora que você está aprendendo alguma coisa, é normal que você tenha mais dificuldade em estimar o tempo, afinal é algo desconhecido, digamos assim. Então tem algumas estratégias que você pode adotar. Estamos falando aqui para coisas planejadas, ou seja, não tô falando de estudar na véspera da prova, porque aí não tem jeito, né? Tem que estudar o máximo que der, no tempo que der. E não, que também não queremos isso, obviamente. Queremos já testar tudo. Então, falando neste caso em que a prova está distante ou você está fazendo um estudo regular, o que você vai fazer? Se você tem outras tarefas ao longo do dia e te sobram, por exemplo, 2 horas para estudar, então você só tem essas 2 horas. Nessas 2 horas, você vai ver o que você vai estudar nelas e você vai focar o máximo que der, porque é o tempo que você tem, não tem outra alternativa, sabe? Ou você estuda ou você estuda, porque não tem de onde tirar mais tempo. Então, por isso que é tão importante manter o foco. Que nem eu te falo nas outras tarefas diárias, isso se aplica também ao estudo. Ainda mais importante, né? Não ter as dispersões, as distrações. E tenha atenção, porque isso de se distrair pode ser por ter ficado muito tempo, e aí já vemos a solução, que é fazer pausas, né, ao longo do estudo. Mas também tenha atenção se você está se alimentando direito, se você dormiu bem, né? Estar com a mente descansada é muito importante, se alimentar bem é muito importante para ter um raciocínio bom. Se o ambiente que você está estudando, se você puder escolher o ambiente, é claro, se o ambiente está adequado para o seu estudo, né? Então procure maximizar como é que fala? As coisas que vão favorecer o seu estudo. Enfim. Porque isso realmente é uma coisa que atrapalha muito, então tenham mesmo muita atenção a isso. Bom, falamos então a estratégia que tem que se adotar quando você tem pouco tempo. É basicamente dar o seu melhor naquele tempo e fazer o que é mais importante, né? Mas vamos supor que você tem muito tempo livre. Tipo, você pode passar a tarde inteira, ou o dia inteiro, ou tarde e noite, sei lá, estudando uma matéria. Então, pode ser que não seja necessário você estruturar por horário. Se você não tem necessariamente um horário muito restrito para estudo, o que você pode e deve fazer é listar as tarefas e colocar metas diárias. Então, por exemplo, na época de exames, aqui em Portugal pelo menos, nós temos a aula acaba, tem um períodozinho e depois começa a época de exames. Então não tem aula, ou seja, temos a princípio o dia inteiro, entre aspas, para estudar. Então o que você faz? Coloca metas diárias, né? Cuidado para não pôr muito mais do que o que você consegue fazer, né? Seja realista. Mas aí então você deve colocar realmente metas. Então, por exemplo, hoje eu quero estudar, sei lá, são 20 capítulos. Hoje eu quero estudar 5 capítulos. E aí você vai focar e vai estudar aquilo. Faz nas mesmas pausas, sabe? Divide em sessões de estudo, mas não necessariamente atribui a cada sessão uma coisa para estudar. Se você tem tempo, você pode ir fazendo por metas de assuntos mesmo. Tá bom? Em relação a essa questão de estimativa de tempo, acho que já abordamos aqui todos os tópicos. Tô dando uma conferida aqui que eu tô com meu bloquinho, não sei se eu mostrei pra vocês. Tem minhas anotações aqui. Então é isso, já dei algumas alternativas pra vocês. Vamos ver agora o terceiro erro. Porque... lembrei de uma coisa importante. Se você não estiver conseguindo se concentrar, ou se você estiver errando a estimativa de tempo, porque isso pode acontecer muito. Eu falei no caso de você demorar mais, mas estando concentrado, né? Mas pode ser que você não consiga completar dentro do tempo porque você está procrastinando. E aí, esse é o terceiro erro. Tinha faltado eu fazer o link entre uma coisa e outra. O terceiro erro é justamente a procrastinação. E a procrastinação é uma coisa muito simples de resolver, porque você simplesmente levanta e vai fazer. É simples. Mas por que é tão difícil? Por que a gente procrastina tanto? Primeiro,
que muitas vezes a procrastinação se dá justamente pelo vício nas redes sociais, né? Nós ficamos viciados quando pega o celular pra ler a mensagem de alguém, aí enquanto a pessoa responde, já tá no Instagram, já tá vendo os stories, e aí já lá se foram 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, sei lá. Então, muitas vezes a procrastinação pode vir por causa de um vício que a gente nem se dá conta, ou pode ser simplesmente porque você tá com preguiça de levantar da cama ou da cadeira e não quer começar a fazer. Sendo algo tipo um vício das redes sociais, isso é mais fácil porque a partir do momento que você tem a consciência de que aquilo não tá te fazendo bem, você fecha, põe o celular longe e estuda. Mas pode ser que a procrastinação seja justamente por você estar desmotivado, que é um grande problema dos estudantes também, né? Recebo muito isso. Muitos de vocês comentam isso comigo, que às vezes não estão mesmo motivados com o curso, não têm objetivos, e a questão da desmotivação que leva à procrastinação, ou a preguiça, enfim, é justamente pela falta de objetivo, pela falta de uma meta a longo prazo, você não ter identificado bem qual que é o seu propósito, por exemplo. Isso acontece quando você não sabe por que você está fazendo aquilo. Para que você vai levantar da cama, onde você está assistindo uma série, tá divertido, tá assistindo um vídeo qualquer, e por que você vai largar um entretenimento ou um prazer momentâneo pra ir estudar, sabe? Pra fazer as tarefas que tem que ser feitas, gastar energia. Você tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E é isso que é importante, vocês têm que ir atrás disso. Se você sente que você faz o seu planejamento, mas depois você não começa na hora porque você está desmotivado, então para um pouquinho e trabalha isso. O autoconhecimento é muito importante nessas horas. Veja onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, o que você quer alcançar, tanto a nível pessoal, profissional e tudo mais. Veja o que você pode fazer a curto prazo para alcançar lá, para chegar lá, né? Então, isso é muito importante. É o mais trabalhoso de se resolver, mas é o que tem maior impacto. Porque você estando motivado, você tendo objetivo naquilo que você está fazendo, aí ninguém te para. Então, esses são os 3 principais erros. Essas são as ações, as estratégias que vocês devem adotar. Claro que devem haver outras possibilidades, outros erros. Esse vídeo, é claro, não deixa de ser uma opinião também, né? E conselhos, assim, de amigo mesmo pra vocês. Então, aproveitem as dicas, o que fizer sentido pra vocês, apliquem. E me contem aqui embaixo se vocês têm alguma outra dificuldade na hora de fazer o planejamento. Eu falei principalmente em relação ao planejamento diário. Muitas dessas questões podem ser aplicadas para um planejamento semanal, por exemplo, ou mesmo mensal, mas, de novo, principalmente diário. Se vocês quiserem outros conteúdos desse mesmo assunto, me conta aqui embaixo se vocês querem esses planejamentos semanais, como que pode fazer, como podem ser feitos os planejamentos mensais, que eu vou ter uma prazer de gravar esses vídeos, vocês sabem que eu adoro. Então, é isso, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, ative as notificações, porque daí, quando tiver vídeo novo, vocês recebem a notificaçãozinha. É naquele sininho que tem do lado do botão de inscrever. E é isso, gente. Me segue no Instagram que eu compartilho muitas coisas legais pra vocês lá. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido coisas interessantes. Um beijo. Tchau.